Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolor e hoje a gente vai fazer mais uma decoração para o Dia das Mães. Então hoje eu tô aqui da minha casa, né? A gente já fez várias lives aqui em casa. Então quem não viu as lives anteriores e quiserem ver, tá salva tanto no Face da Arcolor quanto no meu, Tatiana da Silva. Tem bastante ideia legal para vocês utilizarem, tanto pro Dia das Mães como infantil, vários tipos de decorações. Então vou esperar o pessoal ir entrando pra gente começar de hoje, que vai ser sobre renda flex. Bastante gente tem dúvida como trabalhar com ela, como esperar ela secar, aplicações. Boa tarde, Dona Lourdes, tudo bem? Esperar mais um pouquinho. Ó a flor que a gente fez com a renda flex, ó. Então a gente consegue, com a renda flex, fazer flores, fazer laço, trabalhar com bico. Esperar mais um pouquinho. Boa tarde, Tereza, tudo bem? Pessoal que estiver entrando, puder ir compartilhando pra mim, eu agradeço, pra gente ter mais visualizações desses vídeos. Oi, Rosa, boa tarde. Oi, Caio, boa tarde. Esperar mais um pouquinho pro pessoal ir entrando. Boa tarde, Valdilene, tudo bem? Oi, Bel, boa tarde. A Bel já entrou compartilhando. Aí sim, hein, Bel? Quando eu falo que a Bel é prendada, assiste aula que ela já assistiu no presencial, já entra compartilhando a live. A Rosa gosta desse batom vermelho, hein? Hoje eu dei uma caprichada. Parece que dá mais vida, né? Não fica com aquela cara morta, apagada. O dia hoje já tá meio mortinho, né? Meio nublado. Colocar uma cor, pelo menos, no rosto. Oi, Maria Dilene, tudo bem? Deixa eu ver quem mais tá entrando. Ó, o pessoal que tá entrando agora, a gente vai trabalhar com renda flex, tá? Essa renda aqui, ó. Tem muita gente que tem dúvida de como preparar ela, de como fazer a secagem dela, aplicações. A gente fez essa flor aqui, ó, com renda flex. A gente vai fazer laço agora também. Então tem bastante dica legal pra trabalhar com ele, tá? Eu vou até ler aqui as instruções, porque eu tô tão acostumada a fazer ele misturando na mão sem seguir a quantidade que eu nem sei quanto que é. Ó, o potinho tem 100 gramas. Para 100 gramas a gente usa 80 ml de água. Então se você quiser fazer o preparo todo, é 80 ml de água. Pode dividir por 2, né? Utilizar 50 gramas para 40, divide por 4. E assim você vai fracionando. Ou faz da maneira que eu vou fazer aqui, que eu sempre faço a olho. Eu vou mostrar pra vocês qual o ponto certo, a textura. Porque às vezes você quer fazer uma quantidade muito pequenininha e aí não compensa ficar fracionando. Aí eu vou mostrar pra vocês a textura que ele tem que ficar pra vocês fazerem a olho sem precisar ficar fracionando, tá? Então, ó, eu vou começar aqui. Aqui eu já tenho alguns tapetes de silicone que eu já adiantei algumas rendas, ó. Fiz. Ó, isso aqui eu até ganhei da patroa. Ó. Então aqui eu tenho algumas rendas que eu já adiantei, vou mostrar pra vocês. Ó, como eu vou usar rápido, eu só coloquei nessa canequinha e fechei com papel filme. Agora, se eu fosse guardar por mais tempo, pode colocar numa embalagem plástica. Eu gosto de colocar, quando é comprido, enroladinho dentro de um potinho e fecho bem a tampa e ainda coloco um saquinho, que é pra permanecer bem fechadinho. Ó, eu vou abrir aqui pra ver. Quando é pequena as decorações, aí eu coloco em saquinhos, mas aqui ia ter que ser um saquinho muito comprido, ó, pra me guardar. Então eu enrolo elas.
E essas rendas eu consigo guardar por muito tempo. Se ela estiver bem embaladinha, ela não vai ressecar, tá bom? Ó. Se ela estiver bem embalada, ela não resseca, porque, ó, ela é como se fosse um tecido, ó. Eu posso amassar ela, apertar e voltar ela, ó, que ela vai voltar inteirinha. Então, pra ela ficar nessa textura, você precisa fazer a secagem da maneira que eu vou falar pra vocês. Porque se a gente faz a secagem da maneira correta e ela resseca, ou incorreta, e ela resseca demais, quando você fazer qualquer movimento assim com ela, ó, ela não vai aceitar, porque ela vai estar ressecada e vai quebrar. E ela estando na textura certa da hora da secagem, você vai conseguir usar como se fosse um tecido. Ela fica igual uma borrachinha. Então, quando tiras grandes assim, ó, eu só venho, enrolo pra guardar. Tudo que eu preparar do meu Renda Flex, eu já tenho que utilizar. Então, é melhor eu já utilizar fazendo elas e deixando elas guardadinhas assim, do que eu tentar guardar o pó preparado, porque ele mofa. Depois de uma semana, mais ou menos, ele vai estar mofado, você perde. E assim não, assim você pode fazer e guardar bem fechadinho, que ele não vai ressecar e você vai continuar usando outras vezes. Caso você guarde, não deixou fechadinho direito, ele entrou qualquer tipo de ar e ressecou, você também não vai perder essa renda. Pode colocar ela num potinho, todas as rendas que você tiver feito junto, no mesmo potinho, e coloca um pouquinho de água e deixa hidratando. Ela vai se desmanchar de novo e você vai aproveitar ela como creme outra vez e aplicar no tapete novamente. Então você não tem perca nenhuma. Ressecou, pica ela toda picadinha, coloca num potinho com um pouquinho de água para ir hidratando e depois vai acrescentando água e mexendo, porque ela volta a virar creme de novo e você consegue utilizar outra vez. Então a gente não tem perca nenhuma. Ó, aqui eu coloquei aqui só porque eu já vou utilizar de novo, tá? Agora, caso vocês tenham alguma pasta, alguma coisa que vocês consigam colocar dentro, dobra no meio e vai colocando dentro da pasta, ela também conserva bastante. Fecha bem a boquinha dessa pasta, aqueles plásticos que tem zíper, sabe? E aí ela vai ficar bem fechadinha e vai durar por bastante tempo. Aí, fora essas daqui, ó, eu adiantei essas, que eu também vou ensinar tudo pra vocês, tá? Fiz folhas com ela, ó, pra gente colocar na nossa flor. Ó, fiz umas mais escuras, uma mais clara. Essa daqui, ó, percebe que ela tá uma mais grossa e outra mais fina. Foi a diferença do bico que eu trabalhei, ó. Essa tá mais fininha porque o perlé é mais fino. Essa tá mais grossinha porque o perlé é mais grosso. Fiz essa rosa aqui também, ó. Outro modelo de rosa. E uma dica legal que eu dou, depois se vocês quiserem entrar no meu Face, Tatiana da Silva, tem um bolo há muito tempo que eu fiz atrás, já tem que descer bastante. É um bolo que tem uma lâmpada do Aladim em cima e ele tem um monte de arabesco na parte de baixo pintada de dourado. Eu fiquei com medo de ir direto no glacê real e errar e estragar o meu bolo. Então o que que eu fiz? Fiz o Renda Flex, preparei ele do jeito que eu vou ensinar vocês, coloquei no bico e fui fazendo assim, ó. Mostra aqui de perto, tia. Fui fazendo essas ondinhas, ó. Fiz vários, deixei secar bastante e aí coloquei todos juntos no tapete e borrifei de dourado. Então eu pintei todos de uma vez. Depois eu só fui colando no bolo. Ficou bem bonito, eu não tive o trabalho de ficar fazendo no bico com medo de errar, porque eu não tava com tanta segurança na mão. E aí eu fiz assim e consegui fazer o trabalho. Se você também tiver com medo, ó, até nome a gente consegue escrever, ó. Às vezes tá com medo de escrever direto no bolo, escreve separado com a Renda Flex. Por ela ser flexível, você consegue levar no bolo. É diferente do glacê real que você faz, depois que ele secar, ele endureceu, você não transporta mais ele. A renda não, ela fica flexível, eu faço o nome e depois consigo transportar ela pra cima do meu bolo. A Bel tá perguntando se esse trabalho pode ser usado em chantilly. Pode. A gente fez uns bolos, a gente não, né? O pessoal fez lá na FIPAM e colocou em cima, as meninas estavam demonstrando a Renda Flex e já tinha uns bolos lá preparados. Colocou em cima e ele durou por muito tempo, não foi, Rosa? Só que lá eles estavam no ar-condicionado, mas se eu não me engano ele durou 3 dias em cima de um creme que a gente achava que antes não podia ir em cima de chantilly porque era úmido, mas ele resistiu por 3 dias lá no ar-condicionado, a temperatura própria. Mas eu acredito que se você deixar pra colocar próximo da hora da entrega do seu bolo, ele vai resistir sim. Rosa, me ajuda aí nessa pergunta, vê se eu respondi certo.
Ó, vou colocar aqui que eu vou ensinar pra vocês fazer o preparo da renda. Então é esse pozinho aqui, ó, o Renda Flex. A embalagem dele vem 100 gramas. 100 gramas é para 80 ml de água, se você quiser fazer o preparo todo. Eu faço sempre a olho, ó. Vou colocar aqui uma quantidade dentro de um recipiente. Não tô medindo não, tá? A olho mesmo. Ela falou que ela não lembra quantos dias. Se eu não me engano, foi 3 dias que ele resistiu, mas lá a temperatura era toda no ar-condicionado, então tava tudo muito sequinho, né? Tanto o chantilly permaneceu sequinho, nem lembro se era chantilly ou se era um creme, mas ele permaneceu durinho, sequinho, e a Renda Flex que colocaram em cima ficou por 3 dias bem firme lá em cima também, porque tava tudo climatizado. Então em casa é questão de fazer um teste. Passa um pouquinho de chantilly, coloca um pedacinho, nem que seja numa superfície só pra você testar, e deixa por um tempo pra ver o tempo que ele vai durar, se ele escorrega, se ele derrete, porque aí você vai saber se consegue aplicar e por quanto tempo ele dura. Tem que fazer um testezinho antes, tá? Ó, aí aqui com água, eu vou colocar uma quantidade, vou mexer, eu vou mostrar pra vocês a textura, tá? Aqui, ó, se você erra um pouquinho pra mais ou um pouquinho pra menos, pode colocar mais um pouquinho do pó ou mais um pouquinho de água. Ou dá até pra utilizar ele mais molinho e ele mais durinho. Quanto mais durinho você deixar, vai dar um pouquinho mais de dificuldade de passar no tapete, mas ele vai secar mais rápido. Quanto mais fluidinho você deixar, você aplica com mais facilidade no tapete, só que ele demora muito a secagem porque ele tá muito mole. Esse que a gente faz no bico, por exemplo, ele demora um pouquinho mais a secar, porque ele já é uma camada mais grossa desenhada e ele já é mais mole também, porque ele tem que estar mais fluido para você conseguir trabalhar ele no bico. Então demora um pouquinho mais a secagem, tá? Ó, aqui ele vai ficar com essa consistência, ó. Como se fosse um creme dental, ó. Você consegue colocar o dedo, ó, aperta como se fosse uma pomada, ó. Ele não vai ficar escorregando, mole demais, mas também ele não vai ficar muito duro. Ele tem que ter a textura de uma pomadinha. Mas foi o que eu falei, eu costumo sempre fazer... Você pegou o pano que eu tinha te pedido? Eu costumo sempre fazer ele a olho, porque não tem erro. Se você fizer ele mais fluido, ele vai demorar a secar. Se você fizer ele mais pastoso, ele seca mais rápido, mas ele vai secar do mesmo jeito. Então você não vai perder o Renda Flex. Então, ó, vou colocar aqui umas gotinhas do corante pra mim mostrar pra vocês como a tonalidade pega fácil. Corante pink. Ó, ele tem um cheirinho de morango. É o corante pink pra variar. E vou misturar aqui, ó. Aqui, ó, ele tá bem durinho ainda. Se eu quiser colocar mais um pouquinho de água pra ele ficar mais fluidinho, eu posso. Ele pastosinho assim, ele vai secar mais rápido. Então não tem medo, não tenha medo de colocar a quantidade de água. Coloca sempre pra menos e vai misturando, do que você colocar também água demais e ele ficar muito líquido, porque aí muito líquido você não consegue nem aplicar. Então coloca sempre pra mais e vai acrescentando mais depois. Ó, ele tá bem pastosinho o meu. Assim ele vai secar bem rapidinho. Então aí eu venho, pego o meu tapete de silicone, vou colocar nesse aqui. Eu passo gordura no tapete, porque isso vai facilitar na hora da gente tirar daqui, porque ele vai estar mais lisinho a superfície de baixo. Então a gordura vegetal, aquela que eu sempre uso aqui, por isso que eu falo que é legal a gente comprar. Deixa eu só ver aqui. Eu comprei uma escovinha de dente e guardei só pra isso, ó. Comprei até com tampinha pra ele ficar mais seguro aqui dentro e já guardo junto das minhas coisas de confeitaria pra isso. Então eu passo um pouquinho da gordura e venho espalhando sobre o meu tapete, ó. Dentro de todos os furinhos pra ele soltar com mais facilidade.
Isso se você fizer o primeiro e você tiver que fazer mais desse mesmo modelo, da mesma cor, e você não for lavar o tapete ainda, você não precisa passar a gordura de novo, só a primeira vez. Agora, depois que você utilizou, foi lavar ele e guardou, aí quando você for utilizar de novo, você vai precisar passar a gordura outra vez, né? Porque aí você vai ter tirado toda a gordurinha que ele já tem na hora da lavagem. Na hora da lavagem pode ser só uma buchinha molhada, não precisa passar sabão, tá? Pra não ficar entre esses furinhos alguma resíduo de sabão, pra não deixar gosto depois. Ó, aplica sobre todo o tapete, é uma quantidade mínima, não é muito, que é pra não ficar escorregando também depois. E aí vem com uma espátulazinha e faz essa aplicação, ó. Vai colocando sobre o tapete e puxando, ó. Ó, foi o que eu falei pra vocês. Quanto mais pastosinho ele tiver, mais trabalhinho vai dar pra colocar dentro do tapete. Mas ele vai ficar bem mais rápido a secagem dele, tá? Então você tem que decidir. Se você tá com um pouco de pressa, deixa ele mais pastoso. Se você não tá com pressa, quer ter mais facilidade pra aplicar no tapete, pode deixar ele mais fluido. Ó, eu sempre passo num sentido e depois volto no outro, ó, porque ele vai preenchendo os espaços que ficaram, ó. Isso eu vou fazendo no tapete inteiro, ó. É super facinho de trabalhar com renda, muito facinho mesmo. Só toma cuidado na hora de misturar, pra não fazer uma quantidade pouca demais, porque é muito difícil depois acertar o mesmo tom pra você continuar no mesmo tapete. Ó, aqui eu acho que a quantidade que eu fiz, ó, nem vai dar pra me preencher o meu tapete inteiro. Então, se eu tivesse que fazer outro, eu não conseguiria chegar na mesma tonalidade. É muito difícil você acertar o tom pra sair os dois da mesma grossura. Ou da mesma grossura não, da mesma cor. Ó, o meu não deu pra mim passar mesmo no tapete inteiro. Então, quando você for fazer, faz sempre com um pouquinho de sobra, pra você ter certeza que aquilo dá pra você aplicar no seu tapete inteiro, porque vai depender do tamanho do seu tapete, né? Acho que se eu... Isso aqui eu termino, hein? O bom da gente fazer pouca quantidade a olho é que você não tem perca, né? Às vezes você não quer trabalhar tudo da mesma cor, você faz, aplica aquele, faz mais, aplica de novo. Ó, aplicou no tapete inteiro. Tenta tirar o maior excesso que você conseguir da renda entre os furinhos, pra depois ficar mais fácil na hora de você tirar a rebarba. Não deixa muito excesso. Raspa bem, deixa bem certinho dentro do tapete. Ó, vou descartar esse aqui. E aqui, você tem duas maneiras de deixar secar. Tanto você pode ligar o seu forno, liga ele, mas não coloca ele lá dentro. Coloca uma assadeira e deixa ele aqui, ó, na porta, dentro de uma assadeira e o forno ligado, porque aí o calor que vai chegar nesse tapete vai ajudar nessa secagem. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar secar naturalmente. Então, o que eu faço? Faço com antecedência. Se eu tiver que usar, vamos supor, no sábado, eu começo a fazer na segunda, porque aí eu deixo ele guardadinho, feito, e eu tenho tempo pra esperar. Então eu fiz, vamos supor, eu fiz ontem à noite. Hoje de manhã eu olho se ele já tá soltando.
Se ele estiver soltando com bastante facilidade, é que ele já tá bom, você pode tirar. Agora, se você vê que ele ainda tá pegando, as pontinhas geralmente solta mais fácil. Aí ele vai começar a soltar as pontas e o meio ainda vai estar pegando um pouquinho. Pode deixar mais sozinho na temperatura ambiente, porque ele vai secar e ele vai ficar bem flexível. Quando a gente força a secagem no forno, geralmente essa ponta seca demais e o meio ainda fica mole. E aí quando você puxa aqui, ó, ele já sai quebrando. Ou quando você tenta fazer aquela flexibilidade que eu fiz, ele vai se quebrar inteiro. Então é melhor fazer com antecedência, com tempo, deixar secar sozinho, porque aí você vai ter um tapete bem flexível, bem bonito e consegue fazer rosas montando sem ele ficar se quebrando, porque se ele estiver muito seco e você enrolar para fazer uma rosa, você acaba quebrando e não consegue fazer a rosa. Então deixa secar naturalmente, é o conselho que eu dou. Mas caso não esteja com tempo, a pessoa pediu uma encomenda muito em cima da hora, você precisar fazer, ou seca dessa maneira que eu falei, ou liga o forno por 8 minutos mais ou menos, deixa aquecer, desliga o forno e coloca a assadeira dentro, o molde dentro da assadeira e coloca dentro do forno com a porta aberta, que aí ele também vai receber o calor e vai ajudar a secar. Às vezes quando eu tô com pressa aqui, eu tenho um forninho desses elétricos, eu ligo ele na tomada, coloco o meu silicone dentro de uma assadeira e coloco a assadeira em cima do forninho, porque o calor que sobe seca ele bem rapidinho também, com 10 minutinhos eu já tenho uma renda pronta. Só que mesmo secando dessa forma, às vezes as bordinhas secam mais do que o meio. Então se é só pra mim aplicar num bolo, por exemplo, super fácil. Eu aplico, ele não quebra assim tão fácil. Mas se eu quero enrolar e fazer uma rosa, às vezes a pontinha tá muito seca e eu acabo perdendo. Então eu aconselho deixar secar naturalmente. Ó, agora aqui, uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Aqui, ó, eu tenho várias unidades. A Amanda chegou agora e tá perguntando qual que é esse produto. Esse aqui, Amanda, ó. Renda Flex. Ele é como se fosse uma renda mesmo, uma renda comestível para fazer a aplicação nos bolos. Boa tarde, né, Amanda? Você me deu boa tarde, eu nem respondi. Ela chegou, não deu. Ela chegou dizendo que já gostou. E depois... Tá. Quem mais chegou? Boa tarde, Diana. Ó, não era isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar pra vocês a rebarba que fica quando a gente tira. E como você tira essa rebarba. Eu tenho um aqui, ó, que a metade dele eu tirei a rebarba e a metade dele eu deixei com rebarba pra vocês verem. Olha só, vai ter que mostrar bem de pertinho pra conseguir ver. Tá vendo como tá bem vazadinho esse? Deu pra focar bem no vídeo? Espera um pouquinho. Deu. Olha esse outro lado aqui, ó. Foca bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Calma aí. Acho que sim. Ó, essa parte aqui, ó, ela tá preenchida ainda sem limpar. Então ela fica assim, ó, sem o vazadinho aparecer direito. E esse outro lado aqui, ó, eu limpei. Então ele fica bem vazadinho. E aí como que eu faço pra limpar ele pra dar certo? Ó, eu vou tirar um sem limpar, pra vocês verem. Ó como ele tá cheio de rebarba, ó. Aqui na parte de cima, nos furinhos de dentro, tá vendo? Deu pra ver? Deu. E olha só, eu vou pegar um paninho, um Perfex, vou umedecer a pontinha dele, vou passar no meu tapetinho, ó, antes de eu tirar daqui de dentro, ó. Porque aí eu vou vazar todo esse desenho. E aqui, ó, deixa secar a umidade que você colocou, deixa secar ela um pouco, pra quando você tirar ele não tá pegajoso. Mas o meu eu vou tirar assim mesmo pra mim mostrar pra vocês. Mas pode esperar essa água evaporar um pouquinho. Porque senão ele fica meio pegajoso a parte de trás, ó. Olha a diferença, ó. De um limpo. Deu. Deu pra notar? Ó, esse daqui, ó, que tá bem cheio de rebarba, eu vou colocar ele aqui dentro de volta e vou limpar pra vocês verem. Não é sempre que a gente consegue encaixar aqui dentro de volta. Esse consegue porque ele é pequenininho. Mas se for um tapete grande, por exemplo, você não consegue. Então, limpa antes, não esquece. Ó, vou limpar ele. Esse tava com bastante rebarba, né? Limpa, espera secar um pouquinho pra sumir essa aguinha que a gente colocou, pra ela evaporar, e depois tira de volta do tapete, ó. Ó, as rebarbinhas, como sumiram todas.
Deu pra ver? Uhum. Deu pra ver, pessoal? Fala aí pra mim se deu pra notar essa diferença. Ó, eu vou limpar esses aqui também pra me tirar. Esses daqui eu deixei aqui no tapete pra me mostrar pra vocês como que a gente retira, tá? Sempre faço a limpeza antes. E aí, espero secar um pouquinho, né? Aqui eu tô tirando de atrevida, mas o ideal é esperar secar mais um pouquinho. Ó, vou deixar ele viradinho assim pra parte molhada ficar pra cima pra ela secar um pouquinho. Mas é bem pouquinho mesmo, tá? Esse espera secar um pouquinho é tipo 20 minutinhos, 15. Ó, sem nenhuma rebarbinha ele fica. Mesma coisa você faz quando for tapete grande assim. Esse daqui eu não vou colocar lá dentro de volta porque é ruim de colocar. Tem gente que limpa fazendo isso aqui, ó. Vazando, ó, com o dedo. E vai tirando esse excesso. Assim eu acho que complica um pouquinho mais e às vezes você acaba amolecendo demais o tapete, ó. Mas também dá pra tirar, ó. Você vem com o dedo, umedecendo ele na água e passando aonde tem as rebarbinhas, ó. Vou tirar essa daqui, ó, grande. Então, às vezes, você umedece demais o tapete, ó. Eu não acho legal assim. Mas tira também, ó. E aí, depois que você tira, deixa secar. Eu até quebrei o meu fazendo isso, ó. Fazendo assim com o dedo. E ele estando dentro do tapete, isso não acontece de quebrar. Por isso que é mais fácil fazer a limpeza dentro do tapete. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz um ponto mais fluido pra gente trabalhar ele no bico. Que é pra trabalhar aquelas folhinhas que eu mostrei, nome, arabesco, tudo que vocês quiserem fazer em desenho. Então eu vou pegar aqui também a olho. Alguma dúvida? Tá dando pra entender direitinho? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho da minha renda. Um pouquinho de água. Esse daqui eu vou colocar um pouco mais porque eu quero ele fluido, tá? Porque a gente vai trabalhar ele no bico. E vou misturar. Ó, pra Amanda que perdeu a primeira parte aí. É, ó. Amanda, você que entrou depois e não viu fazendo o preparo. Ó, a Rita também chegou à tarde, chegou agora. Tava perguntando se tinha como fazer de novo. Você já tá fazendo. Ó, quando tá com pouca água, ó, ele solta completamente daqui de dentro. E aí eu posso vir colocando mais água. Vocês vão ver que quando eu colocar mais água é um pouquinho difícil de misturar. Difícil não, né? Você tem que mexer bem pra ele misturar. Eu coloquei mais água, mostra aqui dentro do copo. Parece que ele não vai aderir essa água, ó. Ele fica grudado ainda aqui no meu garfo, mas continua mexendo que ele vai começar a aderir a água e vai soltando, ó. Pode continuar mexendo, ó. Parece que ele virou uma pastinha toda grudada aqui, mas ele solta. Vai mexendo para um lado, mexe um sentido para o outro sentido. Olha, tá começando a desgrudar do meu garfo. Ó. Dá a impressão que ele não vai soltar, né? Que ele virou uma pasta e não vai sair do garfo, mas ele solta, ó. É porque ele tava ainda absorvendo a água que eu joguei, ó. E aí eu vou colocar mais água porque eu quero ele mais fluido. O cheirinho de morango é bom, hein? O cheiro de morango é bom mesmo. Ó. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Ele vai soltando do pote, você continua mexendo. Quanto mais fluido ele for ficando, mais facinho ele se mistura com a água, ó. Aqui ele já tá bem fluidinho. Fluido que a gente fala é mais molinho, tá? Ó, a Alessandra chegou agora, tá te dando boa tarde. Oi, Ale, boa tarde, tudo bem? E a Diana tá perguntando qual que é a validade do Renda Flex pronta.
a validade dela pronta é a mesma validade da sua embalagem, porque você não acrescentou nada de diferente, você acrescentou apenas água. Então, o que vai prevalecer é a validade do que você utilizou, tá? E o corante que você agregar, ele tem até mais validade que o renda. Então, o corante não vai alterar na validade do seu produto. Ele estando bem embaladinho e bem fechadinho para ele não ressecar, você vai conseguir utilizar até a validade dele. Só não esse preparo aqui pronto, ó. Porque tem gente que faz muito e não quer utilizar todo porque não tem a quantidade de tapete suficiente. Vamos supor que você fez uma quantidade e você queira usar, vamos supor, 4 rendas dessa daqui. E você só tenha um tapete. Aí sim, você pode fazer uma quantidade maior para você acertar na cor e não precisar ficar tingindo depois. Faz um tapete, espera secar, tira, usa ele novamente, espera secar, tira. Você consegue utilizar o preparo pronto tipo uns 2, 3 dias. E aí você não perde ele. Agora se você deixa uma semana, por exemplo, esse preparo aqui, ele começa a mofar e aí você perde. Então se você tiver sobra, aplique em qualquer tapete que você tiver pra você deixar a renda guardada, pra você não perder, tá? Ó, misturei bem. Ó, Débora Menezes disse que tá com saudade, que ama suas lives. Boa tarde, Débora, tudo bem? Também tô com saudade de ir presencialmente nas lojas. Ó, vou acrescentar aqui o verde pra gente fazer aquela folhinha no bico. Então vou colocar o corante. Ó, Rita Maria tá pedindo pra você mandar um beijo pra ela. Oi, Rita, beijo, tudo bem? Ó, mostra aqui, tia, a cor como pega fácil. Ó, e aqui ele já tá bem mais fluidinho. E a Alessandra tá perguntando se esse tapete vai ao forno. Vai, ele vai ao forno. Sempre dentro de uma assadeira, senão você marca toda a parte de baixo, falo por experiência própria. Eu na pressa enfiei ele dentro do forno, ele não queima, mas ele fica meio amarelado por baixo. Ó, bem verdinho. E aí, ó, pra mim fazer o desenho, o que eu gosto de fazer? Ao invés de eu pegar um saco de confeiteiro, como eu tô com pouco renda, se eu colocar no saco de confeiteiro, eu perco muita renda dentro daquele saco, então eu não gosto. Aí eu pego um saquinho desses de celofane transparente, faço um furinho na pontinha, encaixo o meu bico, ó, aqui eu tenho um mais grosso e um mais fino, aí vocês escolhem o tamanho que vocês querem, tá? Vou colocar o mais fininho aqui pra vocês verem. Encaixo dentro desse furinho. Só que se aqui eu coloco força, como é um saco de celofane comum, ele rasga. Então eu passo um pouquinho de durex na ponta, pra me firmar a ponta dele, pra ficar seguro. Tudo isso pra mim não colocar em um saco de confeiteiro e ter perca, tá? Ó, eu passo só aqui em volta pra ficar... Ui, desceu. Pra ele ficar bem firme, bem seguro na boquinha. E não ficar escorregando, rasgando esse saco, ó. Vou colocar agora o glacê aqui dentro. Glacê, a renda. Oh, meu Deus. A renda. Ó, eu abro bem pra me encaixar a renda já bem pertinho do bico, ó, pra mim não ter perca. Alguma dúvida? Ó, vou puxar. Trago tudo aqui pra pontinha, ó. Ele vira uma bolinha em volta, mas ele não vaza, tá vendo? Pode enrolar aqui a pontinha, ó, pra ele ficar mais gordinho. Porque assim você não tem perca. Porque se você coloca num saco de confeiteiro... Aí.
o saco é muito grande, você tem muita perca e você não utiliza quase nada. Então você pode tanto fazer direto em cima de um tapete de silicone que você use para abrir pasta, ou em cima até de um molde assim, ó, de silicone. Precisa ser de silicone. Papel manteiga gruda e não solta, tá? Tem que ser de silicone. Então aqui, ó, vem desenhando o que você quiser, ó. Vai fazer a folha, faz o formato da folha. Passa o risquinho que ela tem no meio. Tem que colar bem uma ponta na outra, ó. Essa finalização, por exemplo, eu tenho que colar bem aqui, ó. O começo dela e o final, porque senão ela vai ficar se abrindo, ó. E vai passando os risquinhos, ó. Os risquinhos também, ó. Colo bem de um lado, passo o risco e colo bem do outro lado, ó. Pra ela não ficar solta. Pra ela secar assim, ó, com o desenho. Tá dando pra ver bem do vídeo? Tá. Ou a posição da minha mão tá tampando? Tô fazendo um malabarismo aqui. Ó. Cola bem numa ponta e bem na outra. Certo? Agora, se você quiser fazer uma folha grandona e quiser fazer ela aramada, vamos supor, você fez um buquezinho de rosa com aquelas rosa preta que eu mostrei e quer uma flor maior pra fazer, ou até montar uma flor com essas folhas, que também dá. Então faz o desenho dela bem grandona, espera ela secar do jeito que tá aqui, ó. E aí, ó, o ideal ou é que sua pétala case bem uma com a outra. Pra você fazer ela casar bem assim, ó, você pode fazer um desenho primeiro numa folha e aí depois você só marcar em cima do seu silicone. Pode ser com um palitinho, porque o silicone, ó, ele fica meio que desenhado, tá vendo? Dá pra ver aqui? Dá. Ele fica meio que desenhado se você marcar. E aí você faz uma marcação e segue ela. Pra você conseguir fazer as duas do mesmo modelo, pra quando você encaixar a parte da frente com a de trás não ficar diferente. A minha tá diferente porque eu não tentei casar. Eu fiz elas aleatório. E vamos supor... Essa até quebrou já. Vamos supor... Eu vou usar ela mesmo. Que você queira colocar uma folha grande e aramar ela dentro. Eu vou fazer o modelo com palitinho de dente mesmo, só pra mostrar pra vocês. Porque ela estando aramada... Ela estando aramada e grande, você consegue dar movimento nela, virar, torcer. Você consegue dar bastante movimento nessa folha. Vou fazer aqui com palito de dente só pra mostrar, ó. Fez uma, passa nas costas dela, ó, um pouquinho do renda, preenchendo o espaço do desenho. Coloca o arame, aqui no caso o meu é um palito, mas aí coloca o arame e vem com a segunda pétala e cola por cima, ó. E aí elas vão estar com o desenho certinho, elas vão casar bem certinho uma em cima da outra, tá? E o arame também é mais fino, então você consegue esconder ela no miolo, ela não vai ficar mostrando, porque o arame geralmente ele é um palito. Mas dá pra vocês entenderem. E aí, se a pétala tiver grandona, a folha, você consegue dobrar, virar, fazer movimento, montar uma rosa com essas pétalas. Deu pra entender? Vê aí se o pessoal falou que deu pra entender, senão eu tento mostrar de um jeito mais fácil. Eu acho que deu, né? Eu acho que deu. Ó, aí aqui se você quiser fazer desenho, quer fazer coraçãozinho, por exemplo, ó. Tudo você consegue fazer e depois você só retira e faz a aplicação no seu bolo. Quer fazer os arabesco? Ó, tudo você vai e depois aplica no bolo. Vai escrever nome? Eu sou péssima pra nome, então eu não gosto de fazer direto no bolo porque eu tenho medo de errar. Então, eu sempre gosto de fazer separado, se for um nome com letra maiúscula, com letra de mão, né?
E aí, ó, sempre tem que colar, tá? Uma parte na outra, ó. Porque senão ele vai ficar as letras tudo solta, ó. Você precisa colar uma letra na outra. Ó, aqui ele vazou, então eu preencho. Ó. E aí você consegue montar o desenho que você quiser. As folhinhas faz várias e vai tirando e guardando, igual eu fiz, ó. E isso com qualquer cor de corante. Deixa secar do mesmo jeito. Temperatura ambiente. E ela só vai demorar um pouquinho mais porque ela é mais grossinha, né? Como é no bico, ela é mais grossa. Então ela demora um pouquinho mais pra secar. Mas temperatura ambiente também. Olha o tanto que a gente ainda tem, ó, aqui dentro. Aqui eu consigo fazer um monte de coisa ainda, ó. Não tive perca nenhuma. Porque eu coloquei nesse saquinho. Se eu coloco no saco de confeiteiro, eu jogo um monte de coisa no saco fora e não utilizei quase nada. Então, por isso eu faço dessa forma, tá? E aí, aqui, ó. Vou cobrir primeiro esse bolo pra mim ensinar vocês a fazer a montagem dessa rosa. E a outra rosa que ela é enroladinha e laço também, tá? A gente vai fazer. Eu vou cobrir porque eu já aplico ela aqui em cima. Você quer que você vai usar ainda? Vou guardar essa daqui pra ela não ressecar, porque se ela fica exposta assim, ela resseca. Eu deixei ela um pouquinho ali pra secar aquela aguinha que eu fiquei molhando pra poder tirar a rebarba. Ó. Vou encaixar ela aqui de volta, vou fechar a boquinha. A avó queria estar perguntando como é que ela cola ela em cima de chocolate. Só colocar em cima. Ah, em chocolate seco, tipo o pirulito, pão de mel, com a colinha de CC. Do mesmo jeito que eu vou aplicar aqui na pasta, tá? Vou colocar aqui dentro pra não ressecar. Lembra que eu sempre falo pra vocês que a gente consegue reutilizar isopor quando a gente faz bolo fake? Ó, meu isopor ele já tá utilizado, tá vendo que ele tem pedacinhos de pasta, ó? Tem furinhos aqui, gordura nele, ó. Super fácil. Quando a gente passa a gordura embaixo, é muito mais fácil de reutilizar esse isopor, porque você só puxa e ele vai saindo camadas grandes da pasta inteira e você consegue aproveitar o isopor de novo. Como aqui eu fiz bastante bolo fake, eu já desmontei um e vou reutilizar esse isopor pra mim não ter a perca do isopor, já que a pasta a gente não consegue reutilizar. Vamos aproveitar pelo menos o isopor, né? Então, eu vou passar mais um pouquinho de gordura. A Alessandra tá perguntando se ela pode fazer a renda sem levar ao forno. Isso, Alessandra, foi o que eu acho que ela entrou depois, né? Foi o que eu indiquei, que eu prefiro fazer sem levar ao forno, porque ela vai ficar muito mais flexível, com a durabilidade maior, a cor dela fica mais viva, porque quando a gente seca ela no forno, ela perde um pouco a cor. Então, na temperatura ambiente é o ideal, é o que eu gosto de fazer. Então, eu faço e deixo secar naturalmente. Por isso é bom fazer sempre com antecedência, uns dias antes do dia que você precisa usar, pra você ter esse tempo pra esperar secar. Porque no forno a gente acaba às vezes ressecando demais ela fica craquelando. A Rosa tá dizendo que ela seca bem no sol. É, no sol também, vai bem rapidinho. Aqui, como o andar que eu moro é o 16º andar, eu faço a renda, depois de 2, 3 horas eu já tô conseguindo tirar ela do tapete. Ela não tá totalmente seca, eu deixo mais tempo. Mas com 2, 3 horas, se eu começo a levantar, ela já começa a sair. Bem molinha ainda, porque ela não tá totalmente seca. Mas eu consigo, porque aqui como é alto, o tempo é bem seco. A gente até sente essa secura na boca se não ficar bebendo água direto, porque fica bem seco o ar. Então aqui pra mim trabalhar com pasta, pra mim trabalhar com renda, é tudo muito bom. Por ser alto, ele é bem sequinho, o ambiente não umedece nada. Ó, aí eu vou cobrir o meu bolo. Tem uma pasta aqui que eu tinha aberto ontem, eu deixei pra cobrir o bolo de hoje. Que é essa pasta aqui da Arcolo, ó, de 800 gramas, a branca. Se vocês quiserem fazer em alguma cor colorida, tem ela de 500 gramas tingida, 20 cores diferentes. Ou faz a coloração com os corantes em gel, que é o mesmo que eu utilizei pra fazer a coloração na renda, tá? Quando é cores assim muito escura, muito vibrante, e se for pra cobrir um bolo inteiro, eu aconselho comprar já tingida, porque você já tem uma tonalidade bonita. As cores coloridas da Arcolo são muito vivas, muito bonitas. Então é muito mais fácil também. A não ser que você vai fazer detalhes, muita coisa pequenininha, com muitas cores, aí compensa mais fazer a pigmentação do que já comprar tingida.
Ó, então eu vou tirar aqui um pedaço da minha pasta. Guardar esse restinho aqui, depois eu vou passar pra minha embalagem do jeito que eu já mostrei pra vocês que eu gosto de guardar. Quando a gente tira da embalagem, ela tá assim, ó, quebradiça. Então a gente vai sovar ela pra ativar a goma dela, pra ela ficar uma massa mais elástica, pra cobertura ficar perfeita. Eu sempre preparo o meu bolo pra receber a pasta. Então se for um bolo ele vai estar preparado esperando para quando eu abrir a pasta americana eu já cobrir o bolo, porque se eu deixar ela aqui ressecando, às vezes cria uma peliculazinha em cima da pasta de ressecar mesmo, e aí quando você cobrir corre o risco de ficar rachado. Então cobriu, já cobre. Tô abrindo em cima desse tapete de silicone, por isso que eu não passo nada na minha bancada. Quem não tiver o tapete, pode ser aqueles plástico transparente que a gente cobre mesa. Geralmente a gente põe uma toalha e joga ele por cima para não sujar a toalha. Esse daí é aquele mais grossinho. Pode abrir em cima dele, porque aí não vai grudar, tá bom? Então, ó, vou sovar aqui como se eu estivesse sovando um pão. Ixi, tá começando a chover. A janela do quarto tá fechada? Deixa eu segurar aqui pra você ir lá fechar. Pera aí, pessoal, rapidinho, que ele só vai fechar a janela do quarto ali, que aqui tá começando a chover e a gente deixou a janela aberta. Deixa só ele voltar pra mim continuar sovando aqui, tá bom? Só um minutinho. Foi. Ó, vou sovar bem sovadinho. Olha como ela já vai mudando a textura dela, ó. Ficando bem elástica. Não sova fazendo isso, ó, esticando ela e dobrando, porque isso você incorpora o ar dentro da pasta e quando você cobrir, ela fica com bolhas de ar. Às vezes a bolha é tão grande que quando você estoura faz até um buraquinho assim pra dentro. Então sova como se estivesse sovando um pão assim, ó, na bancada. No começo, até a gente se acostumar, a gente não tem o costume de sovar assim. Então, vai fazendo assim, ó. Se você não conseguir sovar daquela maneira, quando eu peço pro meu marido sovar a pasta pra mim, ele vai fazendo assim, ó. Porque ele não consegue sovar daquele jeito. Né? E aí ele vai fazendo assim e a pasta fica super sovadinha. E mesmo sem precisar esticar. Ó, sovou ela bem. Eu gosto sempre de deixar esse lado bagunçado, ó, pra baixo. E deixo a parte mais lisinha pra cima pra me abrir. Então, passo o rolinho. Meu rolinho é de polietileno. Vou dar uma viradinha aqui nela. E aí, ó, eu vou puxando sempre do meio pras pontas, ó. Sempre do meio pras pontas, que é pro meio não ficar mais grosso do que as pontas. Eu não pego desse lado e levo pra esse. Eu pego do meio, jogo pra cá. Do meio, jogo pra cá. Vou fazendo isso na superfície toda da pasta. E aí, ó, eu gosto de fazendo pra mim saber qual lado ainda tá muito grosso e qual ainda tá muito fino. Eu gosto de ir levantando essas bordinhas. Ainda tá grosso, eu sei que eu posso abrir pra cá. Aqui ele já tá na espessura certa, eu já tenho que parar de abrir, senão ele vai ficar muito fino. E aí eu vou olhando essas laterais inteiras, ó. Vou fazendo isso na lateral toda. E aí eu sei que pra cá eu não abro mais, pra cá eu posso, pra cá eu posso. E aí eu vou abrindo só pro lado que eu ainda posso. E pra vocês saberem se o tamanho da sua pasta já deu o suficiente pra você cobrir o seu bolo. Pode usar uma fita métrica, ou uma linha de costura, ou uma linha de crochê, que é só pra você medir aqui, ó, o tamanho que você tem do bolo e ver se a circunferência aqui, ó, do tamanho que você abriu já deu. Se tiver certinho, já pode colocar no bolo. Aqui o pessoal tem um pouquinho de medo de tirar a pasta daqui e levar pro bolo, porque acha que a pasta é muito frágil, que ela vai se quebrar. Ela não é frágil assim, não precisa ter medo, mas no começo todo mundo tem, é normal. Então pode polvilhar um pouquinho do açúcar impalpável aqui em cima, que é pra enrolar aqui no rolinho, ó. Você vai enrolando a sua pasta e uma parte não grudar na outra, porque vai estar com o açúcar impalpável aqui,
Então você consegue enrolar aqui, trazer na pontinha do seu bolo e soltar do outro lado, que aí você vai ter mais segurança, tá? Ó, mas a pasta ela não é mole e frágil assim não, ó. Você consegue ficar com ela na mão segurando que ela não quebra. Coloque em cima do seu bolo. Primeiro se preocupe em grudar essa parte de cima e essa preguinha aqui, ó, essa bordinha. Porque se as preguinhas ficarem fazendo peso, ela pode rasgar essa borda do seu bolo. Então primeiro se preocupa com ela. Se essas pregas pesar, rasga. Colou aqui, vem tirando essas preguinhas. A maneira de tirar essas preguinhas é o jeito que você se adaptar melhor. Tem gente que vai tirando de cima pra baixo até terminar. Eu costumo fazer assim, ó. Eu acho a maneira mais fácil. Vou dando uma levantadinha, desmancho a preguinha e vou encostando a minha mão no bolo, ó. Então eu faço isso, ó, nela inteira, ó. Tirei a preguinha, encosto a minha mão no bolo. Foi a maneira mais fácil que eu acho de cobrir o bolo, ó. Olha o tamanho dessa prega, ó. Olha quando eu levanto ela, como ela some, ó. E aí eu consigo encostar a minha mão no bolo sem ela tá aqui me atrapalhando, ó. E isso eu vou fazer nele todo, ó. Deixa eu tentar virar pra cá, pra você conseguir filmar. Ó. Sempre vou dando essa levantadinha pra me diminuir a prega, pra depois eu colocar no bolo, ó. Aqui tá uma prega grande, levanto ela pra fora, tiro ela e aí venho apoiando no meu bolo. E isso eu vou fazer até a última, ó. Ó, a última preguinha, levanto pra fora, diminuo ela e vou encostando no meu bolo. Até sumir todas as preguinhas. Tirei todas com o alisador próprio para pasta americana. Alisa. Se for um bolo comestível, tem que ser bem delicadinho, porque o bolo comestível, você pode amassar o bolo que tá dentro. Então a força que você vai colocar aqui na lateral é sempre para baixo e nunca para dentro. A Amanda tá dizendo que ela foi fazer isso que você tá fazendo. Ela apanhou bastante porque ela tem a unha grande. Ah, então, unha grande pra pasta americana é um caos. Eu antigamente adorava unha grande. Depois que eu comecei a trabalhar com a pasta, eu nunca mais tive, ó. Minhas unhas é bem pequenininha, bem curtinha. Porque até pra modelar atrapalha. Você não consegue encaixar os olhinhos direito, narizinho, coisa muito miudinha, você não consegue nem pegar. Então, infelizmente, na confeitaria a gente acaba se privando das unhas. Ó. E aqui eu já venho afinando essa parte de baixo, ó. Ó, mostra esse lado aqui pra me mostrar essas pregas, ó. Tá vendo essa finalização aqui de baixo, ó? Só o meu alisador já tira, ó. Vou jogando pra baixo, ó. Olha como o alisador é importante na finalização do bolo. Tá vendo? E aqui eu já venho tirando o excesso da pasta. Ó, a Rogéria também chegou há alguns instantes agora, te deu boa tarde. Oi, deu boa Rogéria, tarde pra todos. Boa tarde, todo mundo que tá entrando agora. Quem puder ir compartilhando, eu agradeço. Ó, tiro o excesso da pasta. Vou guardar bem fechadinha em saquinhos plásticos dentro de um pote bem vedado dentro do armário pra não perder essa pasta. Se ela ficar exposta assim, ó, por exemplo, aberta, ela vai entrar o ar e vai ressecar. Então daqui depois eu tenho que tirar e guardar ela no recipiente bem fechadinho. Vou tirar esse excesso de pasta que ficou aqui embaixo com um estilete ou uma estequinha. Ó, só essa sobrinha que ficou, quase nada, porque a gente já tirou quase tudo com o alisador. Ó, aqui, ó, se eu tivesse num bolo comestível grudado na minha bandeja, eu só ia vir puxando aqui, ó, a pasta, ó.
pra tirar esse excesso. Mas como ele é fake, eu posso tirar ele do lugar, fazer assim, ó, pra tirar com mais facilidade. Então, o alisador é o finalizador aqui. A gente precisa dele pra gente terminar, certo? Aí aqui, ó, pra fazer a montagem da minha rosa, né? Que foi essa daqui, ó, que eu fiz. Nesse tapete que eu mostrei pra vocês, eu fiz vários soltinho. Eu vou mostrar esse modelo e vou mostrar um enrolando, porque às vezes o pessoal tem só o tapete desse comprido ou tem só esse de bolinhas, né? Então eu vou mostrar dois modelos de renda pra vocês utilizar um ou utilizar outro fazendo a flor. Então, coloquei aqui nesses saquinhos que eu tinha adiantado. Alguma pergunta, Ti? Não. Ó, eu tenho também um de coraçãozinho, ó. Também consigo fazer aplicação agora pro Dia das Mães. Quer fazer pro Dia das Mães alguma coisa de coração, não tem o tapete, pode fazer também no bico, do jeito que eu mostrei. Acho que até uma flor dessa, com os corações assim em volta, da mesma cor, assim, combinando, eu acho que ficaria bem legal, né? Os corações espalhados, eu devia ter feito focado nisso, mas eu fiz tapete grande normal. Ó, e aí pra mim aplicar aquele tapete que eu fiz, deixei esse modelo aqui, ó, pra me aplicar no meu bolo. Vou passar água ou a colinha de CMC. Eu prefiro a colinha de CMC porque ela é mais pastosinha, então ela não vai ficar escorregando na hora que eu aplicar. Aqui, ó, o meu pozinho de CMC, uma colherzinha de café para 50 ml. E faço esse gelzinho. Só esperar hidratar sozinho que ele fica esse gelzinho bem lisinho. E venho aqui, ó, passando na parte de trás do meu tapete. O tapete, ele fica com o lado avesso e o lado certo. Vocês vão perceber que o avesso, ele é mais reto. O lado certo, ele é mais saltadinho, que é o que vai ficar pra frente. Quando você estiver com o tapete na mão, vocês vão ver qual é o avesso e qual o lado certo. Dá pra perceber, tá? Espalhar aqui a minha colinha. E vou trazer aqui no meu bolo e aplicar, ó. A Rogéria tá dizendo que é uma pena que ela perdeu o começo. Mas vai ficar salvo, Rogéria. Ela já compartilhou e depois ela vê tudo do começo. Tá bom. Ó. Eu nem sei porque eu fiz rosa. Eu odeio rosa. Ó. Aqui atrás faltou um pedacinho. Vou passar cola nessa outra que eu fiz do mesmo modelo. Vou passar só na ponta dela, porque faltou só um pedaço. Então, vou passar só aqui, ó. Espalhar. E vou colar aqui. Tenta casar o desenho. Provavelmente a outra ponta não vai casar, né? Porque ela vai ser onde vai estar o corte. É, ó. Ela aqui não casou, mas aí você deixa pra parte de trás, quando você fizer alguma emenda assim, ó. E aqui eu vou cortar, ó, bem rentezinho com o de baixo. Deixa eu unir aqui, ó, pra não ficar separado. Vou tirar uma pontinha dessa pra não ficar muito levantado. Ó, tenta unir o mais encostadinho que você conseguir pra não ficar tão diferente, mesmo sendo na parte de trás. Essa emenda aqui, ó, quase não deu pra ver, né? Porque eu casei ela. Essa quase não dá pra ver. E aí fiz a aplicação na parte de baixo.
Se eu quiser, aqui na parte de baixo, colocar um laço, por exemplo, posso fazer o laço com a minha própria renda, ó. Esse outro modelo aqui que eu mostrei pra vocês, ou com esse aqui mesmo. Vou fazer com esse porque ele ainda tá inteiro. Eu vou tirar essas bordinhas pra deixar ele mais reto, ó. Então eu consigo fazer qualquer corte também com a tesourinha. Vou deixar ele aqui uma tirinha mais retinha, sem essas bordinhas de borboleta. E aí, ó, vou dividir aqui em dois, pra me fazer os dois lados do meu laço. Passo a colinha numa das pontas. Vou unir. E aqui, ó, vem, ó, e pressiono, ó. Pode pressionar bem que ele vai firmar, ó. Mesma coisa no outro. Tamanho do laço, a espessura do laço é você que manda, então você faz mais fino, faz maior, faz menor. Cola e une. Ó, vou tirar um pouquinho desse excesso. Vou montar aqui em pé, ó. Um lado e o outro. Esse mesmo modelo de laço dá pra fazer com a pasta americana. Fazendo um lado e o outro lado. Pega uma rendazinha pra fazer a divisória no meio, ó. Vou cortar aqui um pedaço dessa. Passo uma cola. E vou aplicar aqui nessa emenda, ó. Pra fazer o fechamento. Pode fazer também, ó. Frisando, ó. Frisar um lado, o outro. Pra na hora que você fazer a aplicação, ele ter tipo um volumezinho pra frente, ó. Deixa eu tirar esse. Porque esse aqui tá muito reto. Ó. Aplica aqui, ó, divisória no meio. Vou jogar pra parte de baixo. Tirar o excesso. Minha renda tá bem molinha. Peraí que eu colei ela ao contrário. Bem flexível ela tá. Deixa eu abrir aqui esse miolinho pra ficar mais em pé. Se quiser colocar duas tirinhas embaixo, pra fingir que é a fitinha do laço, ó, vou dobrar aqui no meio e coloco aqui embaixo, colando, né, pra fingir que é a fitinha que tá saindo de dentro do laço, ó. Tá dando pra ver? Uhum. Certo? E a florzinha, o que eu fiz? Eu peguei uma dessas daqui, ó. Fiz um moldezinho com papel alumínio. Então, peguei um pedaço de papel alumínio. Fiz um molde, ó. Fui dobrando assim pra dentro, ó. Como se fosse um bercinho, ó. Vai dobrando e deixando o meio oco. Ó, fui dobrando as pontinhas pra dentro e deixando um berço mesmo, ó. Uma cumbuquinha. E aí, coloquei uma das pétalas dentro pra ela secar nessa posição. E aí, eu deixei ela exposta mesmo pra ela ressecar mesmo, ó.
e fui colocando aqui dentro. Fiz isso com 2 modelos, ó, pra elas secarem envergadinho assim, tá vendo? Fiz isso com 2 modelos. E outros 2, ó, eu vim aqui no fundinho dela, pode passar até uma colinha aqui pra firmar, ó. E no fundinho dela eu pressionei o meio e depois pro outro lado, ó. Pra fazer como se fosse um fuxico, tá vendo? Mesma coisa eu fiz com a próxima. Ó, como se fosse um fuxico. Dobra no meio e dobra no meio de novo, ó. Só segurando a parte de baixo aqui, ó. Certo? Aí eu fiz uma aberturinha nele, tirei essa pontinha que foi onde eu segurei, ó. Passo a colinha aqui no meio, colo um sobre o outro. Ó, já tem o miolo dela. Peguei a partinha verde, ó, só quero usar as bordas, porque se eu coloco aqui em cima, ó, o verde ia meio que sumir, porque eu coloco um deitado e o outro em pé sobreposto, tá vendo? E aí eu ia perder as bordinhas desse verde, eu queria que ele saísse assim pra fora, ó. Tá vendo? Eu queria que ele soltasse assim. Aí eu cortei só essas bordas. Ó, pra utilizar só essa borda. Abri, porque aí eu consegui enlarguecer. Usei mais um. Fiz o mesmo processo, ó, tirei esse miolinho. O miolinho, se quiser aproveitar pra outra coisa. E desse outro, ó, eu utilizei só 3 dele, ó. Já não utilizei ele todo. E uni aqui, ó. Então, eu vim aqui, passei a colinha e uni mais 3 pra mim enlarguecer o tamanho dele, ó. Certo? Enlargueci. Usei um como base de fundo aqui, ó. Vou procurar uma posição legal. Colei o que tá menos aberto, a cumbuquinha menos aberta. Colei o miolinho dela. A próxima, que eu também deixei secar envergadinha, só que eu deixei ela secar mais envergada do que a de baixo. Colei. E esse miolinho que foi o que a gente franziu, ó. Aqui eu vou passar cola nele em volta também, porque esse meu ficou soltando, ó. Eu passei só no meio, mas ele não segurou, acho que ele não encostou lá no meio. Então eu vou passar nesse em volta também. Que aí ele pega em toda a lateral da minha flor, ó. Pra segurar. Ó, ainda tá bem molinho, porque eu acabei de fazer. Essa já tá bem mais firme, ó, porque ela ficou secando sozinha. Então pode deixar secar ao ponto de ressecar mesmo. Só que depois de ressecada, você não pode mais ficar mexendo com ela. Ela não tá mais flexível, ela tá dura. Se você forçar, ela quebra. Entenderam? Gostaram dessa? O que vocês acharam dessa flor? Ó, e aí eu posso posicionar assim no meu bolo. Deixa eu ver se as duas juntas fica legal. Acho que até 3, se eu quisesse colocar, ficaria boa, né? Mais uma na frente. Vou posicionar aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Esse bolo depois vai... Provavelmente. Ó. Acho pra me colar. Deixa eu colar logo esse. A Rogéria deu um monte de coraçãozinho, falou que ficou lindo. Obrigada, Rogéria. Deixa eu pegar pra mim conseguir ficar virando esse bolo.
Ó, o pessoal gostou bastante. Não necessariamente precisa usar tudo isso junto, né? Eu tô mostrando aqui porque é mais informação pra vocês. Aí, aquelas folhinhas que eu mostrei pra vocês como fazer. Com bico perlê, ó. O nome Tati não precisa, né? Mas se quiser personalizar aqui o seu bolo, pode também. Ó. As folhinhas. Vou procurar aqui posição pra me colocar. Eu nem sei se combina mais clara ou mais escura. Porque esse lado tá claro e esse tá escuro. Porque são duas tonalidades diferentes que eu fiz. Vou colocar misturado. Só pra vocês verem mesmo, ó. Posso posicionar aqui embaixo, ó. E fazer movimento. De preferência, deixa pra ela já ficar assim, ó, em pezinha. Ó, vou colar aqui as duas cores, tá? Mas é mais pra mostrar pra vocês, ó. Como ela é flexível, eu consigo mexer no movimento dela, ó. Posso deixar reta também, se eu quiser só deitada. Ó, a Elisete disse que tirou todas as dúvidas dela porque as rendas que ela fazia quebrava. Sério? O secar sozinho é a melhor forma. E o negócio de tirar a rebarba antes também dá toda a diferença. Tá dando pra ver? Uhum. Ó, e aí vocês vão colocando, pode ir dando movimento nas folhas. Esse movimento você só consegue dar se sua folha estiver bem flexível, ó. Teve algumas que eu já fiz e deixei solta, ó, que elas já estão se quebrando mais fácil, tá vendo? E as que eu fiz por último, ó, que foi tipo esse nome aqui, ó, eles já são mais resistentes. Fica mais flexível, ó. Eu posso amassar e voltar, que ele não se quebra, ó. Aqui, ó, aperto a minha renda e abro ela de novo que ela não se quebra. Se ela tiver ressecada, deixa eu ver se tem algum aqui já mais seco. Acho que todos estão... Aqui, ó. Talvez esse, ó. Ó. Como ele se parte todinho, porque aqui é uma renda ressecada. Então, se eu faço no forno, provavelmente acontece isso. Ela não tem flexibilidade como essa daqui, ó. Posso amassar da mesma maneira, ó. Dobrando na pontinha do meu dedo, que ela vai abrir de novo, ó. Então, a gente precisa deixar secar naturalmente por causa dessa flexibilidade que ela precisa ter. Deixa eu ver o que mais aqui que faltava. Ah, a rosa enrolando. Uhum. Essa daqui, ó. Eu fiz aqui no preto, não sei se vai dar pra vocês notarem, ó. Dá? Dá. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu ver qual cor eu tenho feita. No amarelo, ó. Ó, a Rogéria, ela chegou no meio da live, ela tá perguntando como é que ela faz pra guardar e não ressecar. Então, pode, se for colocar dentro de um saquinho bem fechadinho, com aqueles velcro. Hermético. É, isso aí. Eu sou muito inteligente. Ou você pode enrolar, ó, e colocar em potinhos plásticos. O meu eu tô colocando aqui dentro dessa caneca, porque eu já vou utilizar hoje, né? Mas aí pode ser em potinhos plásticos, coloca assim, com uma tampa bem fechadinha e coloca ainda mais um saco, que aí você fecha bem pra você utilizar outras vezes. Certo? Agora eu vou enrolar essa daqui, ó. Vou só girando a parte de baixo, ó, e o meio dela vai enrolando. Depois que você conseguir fazer um miolinho aqui nela, ó, você pode vir dando uma franzidinha na parte de baixo, ó. Faz uma preguinha e segura. Pode ir apertando aqui, ó, pra ele segurar, ó.
uma preguinha e segura, porque ela vai se abrindo um pouco mais, ó. Vai fazendo as preguinhas aqui, ó. Pra ela A Regiane se chegou agora, abrindo. te deu boa tarde, falou que compartilhou, que assiste depois. Obrigado, Regiane. Boa tarde. Ó, vai fazendo preguinhas pra ela ir começando a se abrir, ó. Depois você ajeita esse miolo. A minha tá bem umidazinha. Acho que se ela tiver até um pouquinho mais seca, pra esse processo é melhor. Ó, aí você vem ajeitando aqui, ó. O miolinho, ele fica mais grossinho e depois ela começa a se abrir, tá vendo? E aí eu vou fazendo isso, ó. Pra ela se abrindo, eu dou uma preguinha, aperto. Dou uma preguinha e aperto. E aí venho ajeitando aqui, ó. E vou girando ela. Até eu finalizar toda, e aí eu venho acertando aqui, ó. Ó, aqui aperta bem, pra você tirar o excesso. Tira o excesso pra ela ficar em pé. E aí vem acertando ela, ó. Vai abrindo as partes que você quer que abra. Deixando o miolinho mais franzidinho, como se fosse o miolo mesmo dela. Tá dando pra ver no vídeo? Uhum. Ó. E aí você pode fazer, vamos supor, 3 da mesma cor e vir intercalando umas folhinhas assim, ó, entre elas. Na hora de montar. Ó, vou colocar aqui pra dar pra ver. Acabou minhas folhas. E aí vai colocando as folhinhas. Tem gente que gosta de colocar aqueles arabesco também junto, né? Que é aquele... Acho que eu não tenho nenhuma feita. Fiz tanta coisa, ó. Esses arabesquinhos assim, ó. Da mesma cor, tá? O que o meu tem um verde claro e um mais escuro. E colocando as cobrinhas junto. Eu mostrei os 2 modelos de flor. Esse daqui, ele é um pouquinho mais demorado, mas eu acho ele mais bonito, mais cheinho. Só que não é todo mundo que vai ter os 2 modelos de tapete. Então, se você tem só o compridinho, dá pra você fazer rosetinha assim, né? Ó, essa daqui ainda tá molinha porque eu acabei de fazer. Mas quando ela secar, ela vai ficar firme igual essa, ó. E aí, se você só tem o compridinho, você consegue fazer as rosetinhas assim, ó. E ir montando. Que também fica bonita se você colocar várias. Ou fazer nessas daqui de bolinha e fazendo nesse formato. Alguma pergunta, alguma dúvida? Esclareci bem tudo sobre o Renda Flex. Alguém ficou com alguma pergunta que queria fazer? O que vocês acharam? Obrigada, Rosa. O que vocês acharam? Manda coraçãozinho pro meu bolo. Espero que vocês tenham gostado das dicas sobre o Renda Flex. Ó, a Rogéria tá perguntando quanto tempo dura e a Leninha tá perguntando qual que é a validade e como que ela pode guardar, né? Ficou uma dúvida de como o pessoal pode guardar elas. Ó, a validade vai ser a validade do produto. Ó, esse meu, ele vai até mês 2 de 2021. Eu não sei se a validade dele é 1 ano e meio, 2 anos. Você sabe, Rosa, qual é o tempo de validade? Então, a validade da sua renda vai ser a validade do seu produto em pó. Feito o produto em pó, você preparou a renda, essa renda vai valer a validade do seu potinho. Aí, depois que você fez o preparo, ele vai valer a validade do seu potinho, só que ele tem que estar bem fechado, em saquinhos, ó. Quando é pequenininho assim, eu coloco em saquinhos, fecho bem a boca dele, coloco em outro, que é pra ele não receber ar, pra ele não ressecar. Porque se ele ressecar, você perde. Na verdade, você não perde, foi o que eu falei no começo, ó. Todas essas rendas aqui que eu tenho, ó, que sobraram, eu posso, não vou usar mais, amasso todas, coloco num copinho, bem trituradinho assim, ó, e umedeço com água e deixo descansar. Ela vai hidratar de novo e ela vai se desmanchar e você consegue utilizar ela para aplicar uma outra vez. Então aqui você não perdeu. A única coisa que você perde é quando você faz o preparo do produto, não utiliza ele inteiro no tapete e ele mofa. Porque ele estando já com a água misturado, se você não aplica no seu tapete, ele fica parado, ele vai mofar. Dentro de uns 4, 5 dias você perdeu esse produto. Então, fez, aplica em tapete para ir usando depois, conserva bem fechadinho em saquinhos, em potinhos,
pra você ter uma durabilidade boa e aí você não vai perder. Qual foi a outra pergunta? Era só isso mesmo. Era? Falei tudo? Uhum. Se eu não me engano, a validade dele é 3 anos, né? Não, depois de pronta, acho que é 3 meses e a Rosa não falou quanto tempo dura. Depois da renda pronta? É. Ó, então, eu acho que deu pra esclarecer tudo. Espero que vocês tenham gostado. Mostra o bolinho aqui de novo. A Valquíria falou que quando ela crescer, ela quer ser igual a você. Obrigada. Silvana disse que almoçou a aula. Obrigada, pessoal. A Neide perdeu a rosa preta, mas depois ela pode assistir. Isso, foi agora no finalzinho, Neide. Depois você assiste, tá? A preta eu não fiz aqui. A preta eu trouxe pronta, que foi pra mostrar ela sequinha. E eu fiz a amarela do mesmo modelo, tá? Ela tá mais molinha porque eu acabei de fazer. Então eu espero vocês amanhã. Essa semana foi toda voltada para o Dia das Mães. Então a Arcolo quis presentear vocês com essas técnicas para o Dia das Mães. Ainda temos quinta e sexta, Dia das Mães também. A gente vai postar qual vai ser o tema às 4 horas amanhã. E se vocês puderem, entra no Face da Arcolo, Instagram, no YouTube, que a Arcolo tem canal. E lá tem várias outras técnicas com outros profissionais da Arcolo maravilhosos, que vocês vão conseguir aprender bastante coisa, tá bom, pessoal? Ó, a Neide tá pedindo pra você mostrar de novo o pote da Rendaflex. Ó, vou ficar até paradinha aqui pra vocês tirarem um print do potinho, hein? E a Regiane tá perguntando se ela não move nem fica com fungos. Não, ela pronta não. Ela move e fica com fungo se ela tiver o creme preparado sem você colocar no tapete. Eu tinha respondido que ela tinha durabilidade da embalagem. A minha supervisora respondeu aqui que ela pronta tem validade de 3 meses. Como eu nunca deixei tanto tempo assim, eu acreditava que a embalagem, a validade da embalagem era o que valia ela pelo fato de você não agregar nada, só colocar água. Mas como ela tá sempre na fábrica e lá eles fazem bastante teste, deve ter sido feito o teste antes e a validade é de 3 meses depois de pronto, tá bom? Ainda bem que ela tá aqui pra ficar me ajudando. Tchau, gente. Beijo. Até amanhã.